medida que a gente vai descobrindo mais sobre o golpe, vem novas informações. A última agora é de que o general Estevam Teófilo, né, o líder das Forças Especiais, conhecidos como os Kids Pretos, teria dito aí à Polícia Federal, num depoimento, de que ele participou de uma reunião com quem? Com o então presidente Jair Bolsonaro, lá em dezembro de 2022. E olha, ele botou a culpa aí no comandante do exército da época, o general Freire Gomes. Foi o Freire Gomes que mandou ele ir lá. Pelo menos é o que o Teófilo está nos dizendo. Quem vai dar os detalhes dessa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Daiane, explica pra gente aí, o que é essa história? O general dizendo que foi conversar com o Bolsonaro a mando do comandante. É exatamente isso. A gente percebe que existe toda uma arquitetura, um processo orquestrado para o golpe, né? E aí eu acho que é interessante pensar primeiro o que é esse grupo, né? Esse Kids Preto. A gente já tem um primeiro vídeo aí que a gente vai justamente explicar o que é o Kids Preto e depois a gente comenta, porque eu acho que primeiro entender o que é o Kids Preto traz a dimensão e a gravidade do que é esse general informar que teve essa conversa com o Bolsonaro. Vamos lá? Bora lá. No O Povo. O termo Kids Pretos aparece na decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a operação da Polícia Federal que mirou aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, por, conforme as investigações, articularem um golpe de Estado. Kids Pretos é um apelido informal de militares de operações especiais do Exército Brasileiro, em referência às boinas pretas que usam durante as atividades. Com sede em Goiânia, o grupo é subordinado ao Comando Militar do Planalto, estando vinculado ao Comando de Operações Terrestres. Segundo a instituição, o grupo tem um efetivo de cerca de 2.500 militares, com a possibilidade de atuar em todo o território brasileiro. Os diálogos encontrados no celular do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, demonstram que o coronel do Exército Correia Neto intermediou o convite para uma reunião em 2022, na qual selecionou apenas os militares formados no curso de Forças Especiais, os Kids Pretos, o que demonstra planejamento minucioso para utilizar contra o próprio Estado brasileiro as operações do grupo. Eles seriam usados na missão de efetuar a prisão justamente do ministro Alexandre de Moraes assim que o decreto presidencial fosse assinado. A atuação dos Kids Pretos engloba ataques a pontos sensíveis de infraestrutura, como torres de transmissão elétrica, pontes e aeroportos. Veja mais detalhes no portal O Povo, link na descrição. Muito obrigado pro pessoal do O Povo aí pelo vídeo. Esses Kids Pretos aí, ele já tá se falando sobre a possível participação deles na tentativa de golpe já há algum tempo, né, Daiane? E outra coisa que eles fazem que tem muito a ver com o que a gente viu no 8 de janeiro é estimular insurgências, né? Treinar civis para que essas pessoas se voltem contra o seu governo, agindo como se fosse um efetivo a mais, além do que já tem no exército. E que qualquer semelhança com o que a gente viu no 8 de janeiro, aparentemente não é coincidência. Exatamente. E o Teófilo, né, o Estevam Teófilo, ele é nada menos, nada mais do que o comandante de operações terrestres, que é justamente responsável por essa formação dos Kids Pretos, né? Então, quando ele diz que se reuniu com o Bolsonaro e esse grupo estaria ali, seria o grupo que iria ali prender um ministro do Supremo Tribunal Federal, é extremamente chocante, porque por mais que se saiba de toda a arquitetura para o processo do golpe, ainda assim é absurdo pensar que isso tudo aconteceu em instituições públicas, em repartições públicas e com o aval de todas as pessoas ali presentes. O Teófilo, ele, por alguma orientação jurídica, possivelmente, ele não foi uma das pessoas que se calaram, né? Ele foi depor na sexta-feira passada, e dentre as 14 pessoas que foram depor, né, nessa investigação de organização criminosa, porque de fato isso é uma organização criminosa que vai de atentar contra a Constituição e contra o Brasil, e ele foi uma das pessoas que falou, né? Então, ele falou durante 5 horas com a Polícia Federal, deve ter dito, inclusive, outras informações, mas até o momento, essa é a única que a gente tem, né, mais relevante.
E o Teófilo, ele fala que foi enviado também pelo ministro da Justiça, ele não assume que foi lá por livre e espontânea vontade, que é um outro detalhe muito importante nesse processo. Ele estava ali trabalhando, e ele seria o responsável por organizar taticamente atividades como a prisão do Alexandre de Moraes, porque ele é de um grupo de comandos terrestres, mas eu volto a apontar essa informação que o grupo, que o Vida do Povo falou, que é o seguinte: é um grupo militar extremamente especializado com os melhores de suas regiões. E são pessoas que podem, por exemplo, fazer ataques para derrubar pontes, para cercear, para segurar pessoas, para causar outros conflitos. Então, assim, não é qualquer grupo. É um grupo extremamente bem treinado, articulado, para essas atividades. Então, é esse grupo que se reuniu com o nosso querido ex-presidente, querida ironia, claro, né, gente, para fazer esse processo de arquitetura do golpe. E aí a gente tem um outro vídeo que justamente traz esses detalhes da investigação e do que foi, alguns detalhes do que o general falou para a Polícia Federal na última sexta-feira, 23, quando ele depois. Vamos lá. Vamos ver? Minutos, a gente segue acompanhando as investigações sobre a tentativa de golpe no país. E tem uma informação importante de hoje, que está inclusive no jornal o Globo. O general Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira disse que esteve na reunião golpista com Jair Bolsonaro em dezembro de 2022, por ordem do então comandante do Exército, o Freire Gomes. Teófilo prestou depoimento à Polícia Federal em Fortaleza na última sexta-feira, quando vários ali prestaram depoimento, inclusive Bolsonaro, mas que acabou ficando em silêncio, e diferentemente dos outros, ele não ficou em silêncio, respondeu às perguntas dos investigadores. Essas são informações que estão no jornal o Globo de hoje. Teófilo era comandante de operações terrestres. Os investigadores afirmam que ele era responsável pelos chamados Kid Pretos, né? O grupo é treinado em operações de contra-inteligência e guerrilha e seria acionado para prender autoridades durante a tentativa de golpe, segundo a Polícia Federal. E ele é irmão do general da reserva, o Guilherme Teófilo, que é ex-secretário de Segurança Pública de Jair Bolsonaro e candidato derrotado ao governo do Ceará. O general de 4 estrelas chegou ao comando de operações terrestres em novembro de 2019, quando o irmão estava no governo. Assim como Bolsonaro, ele foi aluno também da Academia Militar das Agulhas Negras. Então você vê aí, eu Tudo acho em interessante. família, né? Tudo em família. Todo mundo junto ali, né? E eu também acho interessante como as mãos se soltam rapidinho, né? Aquela história de ninguém solta a mão de ninguém não funciona muito bem na extrema-direita. Não, nem um pouco, inclusive. O Bolsonaro, ele só desce atirando, né? Bota de alguém na reta para tirar o dele. Então, essa galera, ela não tem problema nenhum em largar a mão. Mas foi importante ter a ciência desse depoimento antes, inclusive, do Marco Antônio Freire depor, né? O ex-comandante do Exército, ele vai depor nessa próxima sexta-feira, né? Sexta-feira amanhã, na verdade. Sexta-feira, dia 1º. Então, ele vai depor nessa sexta-feira. Sabendo, né, que foi ele que mandou o capitão, né, o general, desculpe, conversar com o Bolsonaro, a gente já tem aí possivelmente umas perguntas a mais da Polícia Federal. De acordo com algumas informações, o ex-comandante do Exército, ele vai falar. A gente não sabe realmente se quando chegar lá ele vai falar, mas as informações de interlocutores do Freire Gomes é que ele tende a falar sim, que ele não vai fechar, que ele não vai ficar em silêncio durante todo o interrogatório, não. Então, a gente espera aí que mais informações aconteçam entre amanhã até a próxima semana. Perfeito. O Freire Gomes, que para quem não lembra, é aquele cara que soltou aquela frase célebre de que ele não apoiaria o golpe porque seria 20 dias de euforia seguido de 20 anos de agonia. Daí tem gente que pega isso e diz, ai, olha, o general legalista, democrático. Gente, ele tá literalmente chamando de euforia o golpe. E que só não vai apoiar porque seria 20 anos de agonia depois. Ou seja, porque ia dar errado. O cara basicamente falou, olha, o golpe vai falhar e por isso eu não vou apoiar. Porque se funcionasse... Exatamente. Inclusive, tem um relatório da Polícia Federal que aponta que o general, né, ele foi chamado de, desculpa, é um termo, gente, mas de cagão,
Porque ele não pelo aceitou, Braga Neto. né? Ele recuou, exatamente. O Braga Neto teria utilizado esse termo para falar do comandante do Exército. Mas, na verdade, ele só foi racional, né? Ele não queria ter o nome dele vinculado a uma tentativa Falha. ineficaz de golpe. Exato. Então, Mas acho que é isso. Então, muito obrigada, Daiane. Vamos ter mais conversas aqui com a Daiane ainda hoje. Aguardem aqui no Plantão do Meteoro. Tchau, tchau.